Podemos? Inicie a gravação. Iniciada a gravação, presidente. Iniciando a gravação, presidente. Vamos fazer boa tarde, sessão dessa quinta-feira, 12 de novembro, às 14 horas. Vamos fazer esses processos e vamos dividir em 3 blocos. São 4 blocos. Primeiro a gente vai voltar aos processos de hoje à tarde, depois os do primeiro dia, depois do segundo dia e depois o que sobrou de hoje de manhã. A gente vai ter 4 blocos de votação nessa tarde aqui. Iniciamos pelo item 161, Dr. Jorge Almiro, embargante, conselheiro, interessado, Cooperativa de Trabalho de Enfermagem Limitada. Vou falar o Dr. Jorge. Ok, presidente, vou abrir. Isso aqui é aquele processo de cooperativa de trabalho que o nosso colega fez, não esqueci o nome dele, Marcelo, né? Fez menção, mas os embargos foi porque era um processo antigo e eu julguei em mérito, não me dei conta que tinha lá no meio, inicialmente, um recurso da Fazenda, tá? Então aqui estou julgando o recurso da Fazenda, vocês podem ver, eu posso abrir aqui, e na verdade eu estou julgando prejudicado, era sobre decadência, tendo em vista que a gente deu provimento ao mérito para cancelar o lançamento, eu estou julgando prejudicado. Então leio aqui, presidente. Até a própria presidente nos embargos colocou isso, né, que era mais para não deixar mais de dúvida. Então, trata-se embaixo da declaração sobre o fundamento que o aresto tal, julgado em 18 de junho de 2020, foi omisso em relação ao recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, tendo sido julgado apenas o do contribuinte naquela data. Correto. Foi equívoco meu, sem dúvida. Nos aclaratórios de folhas 407 e 408, a presidente do CAF, em função da omissão apontada e aduzindo que, aspas, mesmo que o exame especial da Fazenda não implique modificação no resultado prático da decisão, de vez que a reclamação aviada versa sobre decadência e houve resolução de mérito em favor do sujeito passivo, fecha aspas, pede-se que se corrija a omissão apontada para que seja saneado o feito. Conheço os embargos para sanear a questão, para sanear a inegável omissão apontada. De fato, equivoquei-me ao não verificar o recurso fazendário. O aresto recorrido, número tal, decidiu que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial rege pelo artigo 150, parágrafo 4º. O recurso especial fazendário, aqueles processos antigos, estavam lá no meio daqueles volumes digitalizados, interessa, foi erro meu, entende só feita que o prazo inicial para a contagem do recurso decadencial, tendo em conta que não houve qualquer antecipação de pagamento de PIS, rege-se pelo artigo 170-13. Do CDN. Com razão, a Fazenda Nacional, tendo em conta a nossa sedimentada jurisprudência com o termo inicial para a contagem para decadencial quando não há qualquer antecipação de pagamento, rege pelo artigo 173.1. Contudo, como ao apelo do contribuinte deu-se provimento no mérito, cancelando o lançamento, conheço o recurso fazendário, mas julgo mesmo prejudicado. Conclusão, antes exposto, conheço dos embargos para sanar a omissão apontada e conheço do recurso especial fazendário, mas julgo este prejudicado, uma vez declarada a improcedência do lançamento quanto à questão de mérito. O presidente Aresto passa a integrar o acordo número tal, julgado em 18 de junho de 2020. É como eu voto, presidente. Então, só para sanear essa omissão, realmente. Perfeito. Doutor Andrada? Só reforçando o que o doutor Jorge disse, esse é exatamente o acordo que foi objeto de crítica do Marcelo Giovanni, que a gente discutiu ontem. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Doutor Luiz Eduardo? Com o relator, presidente. Doutor Valcia? Com o relator. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, os embargos foram providos. Como é que ficou o final aí, doutor Jorge? Para a gente fazer exatamente igual. É só copiar o final e colar aí para a gente colocar na ata. Por unanimidade, embargos acolhidos e providos com efeitos infringentes para considerar prejudicado
o recurso especial da Fazenda Nacional. Perfeito. Confere, doutor Jorge. Perfeito, doutor Jorge. Nós estamos ouvindo. Como é que ficou a ata, então? Só para confirmar o resultado. Como é que ficou? Embargos providos e acolhidos com efeitos infringentes. Aí o resto é igual ao seu dispositivo aí. Ok, Exatamente igual ao seu dispositivo. ok. Ok? Vamos para o item 162. Doutor Luiz Eduardo, recorrente, município de Corumbá, interessado, Fazenda Nacional, em homenagem ao Grêmio. Presidente, saiu com vista para o doutor Jorge, nós estávamos discutindo a questão do tratamento fiscal dos valores relativos ao Fundeb em relação à base de cálculo do PIS/PASEP. O relatório fiscal afirmou ser impossível essa exclusão antes da entrada da Lei 12.810 de 2003, que inseriu o parágrafo 7º ao artigo 2º da Lei 9.715 de 98. Então, antes de 2013, segundo o fiscal, não podia, e a decisão recorrida corroborou esse entendimento. Já a recorrente defende que os repasses ao Fundeb devem ser excluídos da base de cálculo do PASEP nos períodos de apuração em litígio que são anteriores à entrada em vigor da referida Lei 12.810 de 2013. Pois bem, esse tema foi analisado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na solução de consulta 278 de 2017. De acordo com essa solução de consulta, as transferências para e do Fundeb se enquadram na categoria de transferências constitucionais ou legais, devendo ser tributado o valor recebido e deduzido o valor para ele transferido. Já aquele referido parágrafo 7º do artigo 2º da Lei 9.715 de 98 se referiria tão somente a transferências voluntárias. Então, a exclusão de transferências voluntárias é que ficaram pendentes até 2013. Já as constitucionais e legais sempre tiveram esse tratamento da decisão do recurso proposto pelo contribuinte. Então, cito nesse mesmo sentido o acórdão do Dr. Andrada, 9303007397, e dou parcial provimento ao recurso do sujeito passivo, devendo ser excluídas da base de cálculo valores transferidos pelo município ao Fundeb e incluídos nessa base de cálculo os valores dele recebidos. É como for. Doutor Jorge, vamos refazer a contagem e fazer a votação e o doutor Jorge vem com voto vista. Doutor Andrada. Presidente, eu acompanho o relator. Esse voto meu, eu não sei se o Marcelo Giovanni não entendeu, mas é exatamente isso que o Dr. Luiz colocou no voto dele. Transfere o que for transferido do ente para o Fundeb, exclui da base de cálculo. E o que retornar, inclui. Quer dizer, é uma conta matemática simples. Talvez, depois eu vou até ler de novo meu voto, às vezes ficou alguma confusão, mas não tem lógica. É uma coisa matemática muito simples. Eu acompanho o voto do Dr. Luiz, o relator. Doutora Tatiana. Acho que o doutor Luiz quer falar, presidente.
Bom? O doutor Luiz quer falar. Ah, tá. Doutor Luiz, com a palavra. Somente esclarecendo ao doutor Andrada, o doutor Marcelo Giovanni foi relator do recorrido que é anterior à solução de consulta. Portanto, aquela discussão se o parágrafo 7º do artigo 2º se aplicava a qualquer transferência ou somente às voluntárias. Então, ele não tinha essa informação naquele momento. E aí ele aplicou o parágrafo 7º do artigo 2º da 9715 para esse caso, em que a solução de consulta afastou e você já vinha aplicando e eu estou aplicando também. Ok. Com o relator, presidente. Doutor Valci. Com o relator, estava verificando os votos que eu proferi na turma ordinária em relação a várias prefeituras municipais, com o relator. Doutor Jorge. Presidente, até a nossa vista, acho que foi mais em função do voto da doutora Érica, que ela entende o contrário, né? E eu aproveitei para ler esse parecer da Receita 278, que é um parecer longo e trata de várias transferências, né? Muito interessante, a leitura dele vale a pena, para mim sedimentou, o voto do doutor Andrada estava muito bom, mas lendo esse parecer que engloba todas as transferências, acho que ficou bem claro. E até eu digo no meu voto, eu refiz o meu voto, acrescentei as observações do doutor Andrada, também digo, em linhas gerais, tanto a participação como a contemplação, o meu processo é exclusivamente que se coloque na base de cálculo o Fundeb. Aquela parte retida não foi colocada, foi descontada. Então não tem nem... O doutor Luiz parece que tem os dois, né? O recebimento e a transferência. Né? O meu aqui é exclusivamente a adição do Fundeb na base do PASEP. Então só vou ler essa parte aqui em linha, que diz o parecer, a interpretação que eu faço do parecer. Em linhas gerais, tanto a participação como a contemplação dos recursos do Fundeb são transferências intergovernamentais constitucionais autorizadas de modo indireto. Já que é criado um fundo meramente contábil, aquela discussão que a gente fazia, acho que está ultrapassado, para discutir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das transferências constitucionais e ou legais já exposta nesse trabalho, né, nesse parecer. Portanto, seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor, o que efetivamente receber as receitas do Fundeb, no caso, o meu aqui é município Barra dos Coqueiros, e o ente transferidor deve excluir essa base de cálculo. É um raciocínio que o doutor Luiz fez. Quem transfere, o doutor Andrada falou, transfere, tira, quem recebe, coloca. E aí eu digo que esse tema foi analisado pela Receita Federal, resumo que o doutor Luiz falou aqui também, no qual ficou esclarecido. Deve ter sido nas conclusões. As transferências para o Fundeb se enquadram na categoria de transferências constitucionais ou legais, devendo ser tributado o valor recebido do Fundeb e deduzido o valor transferido. E B, o parágrafo 7 da Lei 9.715 de 2007, inserido pela Lei 12.810, se refere tão somente, como pontuou o doutor Luiz, a transferências voluntárias. Então, concordo com o doutor Luiz, nosso pensamento aqui, ele converge, assim como no voto do doutor Andrada, que eu faço menção aqui na nova redação do voto, que eu digo no final, essa matéria já foi objeto de análise no Acordo 9303-7.397, de 18 de setembro de 2018, relatoria do vice-conselheiro Andrada, Natal, a qual igualmente perfila o entendimento vazado na referência da sessão de consulta. Assim, os valores que os municípios recebem da União relativos às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, inclusive a parte destacada para o Fundeb, deve ser incluída na base imponível do PASEP, porque tais valores, conforme bem articulado na solução de consulta 278 de 2007, enquadram-se na legislação de regência. Diz-se, como já verbado, que os valores, no meu caso aqui, que os valores retidos pela SETN foram, em caso, excluídos da base imponível, no meu processo, que foi a 78. Então, com essas considerações, já adiantando meu voto, eu acompanho o voto do doutor Luiz. E agradeço pelas informações que ele me trouxe. Doutora Érica. Eu estava relendo aqui meu voto, né? Eu adotei como razão de decidir o voto do doutor Andrada, no meu voto, que é a mesma coisa que o doutor Luiz está fazendo. Só que o meu caso é um pouquinho só diferente do doutor, porque o meu teve uma diferença aqui da acordo recorrida aqui, porque eles não podiam fazer prejuízo, né, de reformar um acordo. Aí por isso que julgou parcialmente recurso voluntário.
Então, assim, eu concordo com as razões decididas do doutor Andrada, então voto com o relator, doutor Luiz. Só para falar que o meu é um pouco, acho que diferente. O resultado, o voto da senhora está... A senhora não está abrindo divergência. Eu não estou abrindo divergência, porque no meu voto é um pouco diferente. No finalzinho do voto, eu adoto todas as razões do doutor Andrada, idêntico, mas, ao que me parece, recurso voluntário decidiu de uma forma que não podia prejudicar aqui, ó. Portanto, a base do cálculo seria a coluna base alterada, porém, em razão da impossibilidade de reformar o acórdão recorrido em prejuízo da recorrente, exclui-se apenas o lançamento da base do valor de 59 mil relativo a julho de 2013. Então, o meu teve uma peculiaridade só. Mas a razão de decidir é igualzinho ao do Dr. Luiz. Então, eu não abro divergência. Então, eu também voto no Dr. Luiz. Por unanimidade de votos, negou o provimento do recurso. Doutora Vanessa. Com o A doutora Dr. Luiz. Vanessa, E essa matéria do Fundeb, realmente, não, assim, foi ótimo ter tido essa vista, esses esclarecimentos, porque a gente vai ter o subsídio agora. Tem o voto do Andrada, do Dr. Luiz, do Dr. Jorge, porque eu vi que também, em um dos meus processos que eu usei como fundamentação, o voto do Dr. Andrada, eu recebi um embargo de declaração da unidade preparadora sobre essa questão. Ainda não pautei nada, mas eu vi que entrou embargos, então talvez, né, seja para esclarecer algum ponto. E o raciocínio vale tanto para o Fundeb quanto para o Fundef, né? Sim. Aí até se puder depois disponibilizar a vista, doutor Jorge, não sei se... Né? Mas aí... Não, só copia aqui, tá na pasta. Tá, eu copio então. Obrigada. E se quiser, eu copiei o parecer esse, ele é longo, extenso. Sim. Mas é muito bom. Eu e-mail, se quiser. Eu prefiro. Tá. Obrigada. Então, presidente, eu acompanho o relator. então, por unanimidade de votos, negou o provimento ao recurso. Item 163, doutora Érica. Não, presidente, deu provimento parcial. Foi parcial? Deixa eu só reabrir o voto aqui, peraí. Deixa eu reabrir meu voto aqui e deixar bem claro. É provimento parcial para ser excluídos da base de cálculo os valores transferidos pelo município ao Fundeb, incluídos os valores dele recebidos. Eu abri outro voto aqui. Abriu. Então, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso para... Reitor Luiz, complementa aí. Pois não, presidente. Para excluir da base de cálculo os valores transferidos pelo município ao Fundeb e incluir os valores dele recebidos. Perfeito, doutor. Item 63, doutora Érica, recorrente Fazenda, interessado no município de Biguaçu. Também tem vista coletiva, também pelo mesmo motivo. Doutora Érica, Sim. com a palavra. Então, eu adoto, né, como comentou o doutor Luiz, né, no voto dele, eu adoto a fundamentação do doutor Andrada e do doutor, e até um voto da Vanessa, eu cito dos dois votos. Aí, diante disso, o que acontece? Eu adotei o voto deles. Mas, no final, aí eu coloquei assim, ó, nesse presente caso, foi decidido assim, destaca a tributação sobre o Fundeb que recai apenas sobre os recursos efetivamente utilizados pelo ente público. No caso concreto, embora a decisão da RJ tenha encaminhado por essa neutralidade, fez de modo inverso, ou seja, não deduziu as transferências para o Fundeb, mas também não tributou o retorno, quando deveria ter excluído as transferências e tributado o retorno. Aí ele lançou uma tabela, portanto, a base correta seria o da coluna base alterada. Porém, em razão da impossibilidade de reformar o acórdão recorrido em prejuízo da recorrente, exclui somente o valor X relativo ao mês de julho. Aí, por isso, deu o provimento parcial. Então, assim,
Aí, por isso que tá até em amarelinho aqui, porque eu não. Assim, eu acho que, assim, como eu estou votando o voto do doutor Andrada, eu acho que o acordo voluntário acho que fez o certo, né? Leitura, eu não analisei essas vistas, talvez o doutor Luiz tenha analisado, eu não olhei. Mas, assim, a leitura, pelo menos da ementa do acórdão recorrido aqui, me parece que adotou a mesma decisão nossa, salvo engano. Salvo engano. Por isso que eu tô negando provavelmente a recurso da Fazenda. Eu só. Posso falar, presidente? Sim? Não, eu acho que só para dar margem a embargo, porque a parte dispositiva diz que é para manter a exclusão dos valores recebidos pelo município do Fundeb. Quer dizer, toda a nossa discussão aqui é no sentido de que os recursos recebidos devem ser incluídos na base de cálculo para os transferidos, o município não pode, devem ser excluídos. Então, aqui, pela parte dispositiva, parece estar indo de encontro, né, ao que nós discutimos aqui. Mas a conclusão do voto dele. Sim, estou falando da conclusão. Doutor Jorge, mas porque como ele estava analisando o recurso voluntário, se ele incluir isso aí, ele está decidindo em prejuízo do recorrente, né? Acho que por isso. Pode ser, aí acho que talvez a doutora Érica pudesse colocar isso aí, né? Não vai não ter a reformação em pé. Essa é a observação que eu fiz. Eu posso praticamente copiar o que foi decidido no acordo voluntário. Ou se não, só negar. Porque se eu negar, vai prevalecer o que está no acordo voluntário. Aí não confunde. Não, diante do disposto, nega esse provimento do recurso da Fazenda. Ponto. Nega esse provimento. Porque a outra parte, eu acho que é essa parte que, para mim, pode causar confusão. Aí eu copiei só isso. Já retirei. Ok. Só essa é a minha sugestão. Ok, então acompanhe a relatora, presidente. Doutor Tatiana. Por negar, né, Érica? Negando provimento do recurso da Fazenda. Entendi. Com a relatora, presidente. Sei que a senhora ia abrir a divergência. Não. Foi bem esclarecido. Doutor Luiz. Presidente, eu não conheço desse recurso, porque esse recurso não diz respeito à PASEP. Esse recurso diz respeito a não reformar Simpejos. E o paradigma não tratou de não reformar Simpejos. Então vamos voltar. Doutora Érica, sobre o que o paradigma versa? Agora eu não vou lembrar. Nossa, doutor Luiz, agora eu não vou lembrar mais não. Me responde assim, que aí me mata. Porque, deixa eu ver. Olha só, a senhora disse que o problema da decisão recorrida foi não reformar Simpejos. Então o paradigma tem que versar por possibilidade de reformar Simpejos. Senão não dá para conhecer. Vou ter que olhar o paradigma aqui. Aí é outra questão. Eu vou abrir aqui também para olhar o paradigma. Peço que todos os colegas ajudem nessa análise, porque isso é importante para a gente ter coerência com o nosso critério de admissibilidade, né? O paradigma. Um dos paradigmas é o paradigma 2, tá? Oi? Um dos paradigmas é o voto que a doutora Érica está adotando, aquele voto que eu trouxe. Então, o primeiro não serve. Tem que ser o segundo paradigma. Que o primeiro, que foi um agravo, né? Vamos lá ao segundo. O segundo também não serve. Quer dizer, pela ementa, né?
Mas é que a divergência que a Fazenda suscita é justamente quanto à exclusão da base de cálculo do PASEP dos valores repassados ao Fundeb. Sim, mas essa não foi a discussão da decisão recorrida. A decisão recorrida até concorda com isso. Não, acho que não, doutor Luiz. Não. Esse 3301, ele não permite exclusão das transferências para o Fundeb. Parece que em hipótese alguma. Uhum. Ele não faz esse trabalho de excluir o que saiu e tributar o que entrou. Parece que ele não admite nenhuma exclusão. Me parece que é isso, o 3301. Estou abrindo aqui. Acórdão de recurso voluntário. Vamos ao acórdão de recurso voluntário. Porque se ele falou isso, é para a gente dar provimento até o limite do que foi lançado. E que o acórdão recorrido, ele deu parcial provimento só. Deu parcial provimento. Por causa do reforma. Ele adota, acho que a solução de consulta, né? O acordo recorrido permite, adota o mesmo entendimento nosso. E esse paradigma 3301, ele não permite nenhuma exclusão da base de cálculo, as exclusões de saídas para o Fundeb. Então, eu acho que é conhecer e negar mesmo. Então, Concordo, foi muito claro. Muito obrigado pelo esclarecimento, doutora Érica. Acompanho a relatora. Acompanho. Acompanha a relatora. Com a relatora, presidente. O senhor está sem o microfone. Bem que eu vi que tinha uma coisa estranha. Então, voltando, doutor Luiz, acompanha a relatora, doutor Valcir, acompanha a relatora, doutor Jorge, acompanha a relatora, doutora Vanessa. Relatora, sem dúvida. Repeti aqui porque ele estava sem microfone. Eu também acompanho a relatora. Então, item 163, recorrente fazendeiro interessado, município de Biguaçu, foi negado o provimento ao recurso da Fazenda Nacional por unanimidade de votos. Item 164, doutora Érica. É exatamente a mesma coisa? Agora, o fundamental... Deixa eu ver, estou lendo ele aqui, presidente. Com a palavra, relatora. Já lhe enviei, doutora Vanessa. Deixa eu ver aqui. No caso concreto, relatório fiscal informa a inclusão na conta de transferências correntes demonstrativos de folhas tais e balancetes. Demonstra que a totalidade dos valores recebidos do Fundeb, com base nas matrículas do aluno, foi incluída na base de cálculo mediante a conta contábil transferência, fundo, manutenção, desenvolvimento, educação, valor profissional, educação, Fundeb, e não apenas a diferença positiva entre essa transferência e a dedução da formação profunda. Destaque para ajustar matematicamente a base do cálculo necessária, efetivar a exclusão da dedução para a formação do Fundeb. Deixa eu lembrar aqui. Eu também adoto o acordo do doutor Andrada. Aí agora deixa eu pegar isso daqui para ver aqui o acordo voluntário. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Ele deu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da atuação os valores deduzidos com a formação do Fundeb. Mesma coisa. Então, eu também vou alterar aqui só para
falar, negar provimento ao recurso da Fazenda. Ficaria igual exatamente como o outro. É. Doutor Andrada. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Relatora. Doutor Luiz. Relatora, presidente. Doutor Balcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. 165. Doutor Jorge. O meu é idêntico. Aqui a questão é só... Recorrente Fazenda Nacional. Interessado, município de Barra dos Coqueiros. Então, com a palavra, Aqui foi excluída a receita recebida do Fundef. Vou resumir aqui, presidente. Conforme o relato fiscal de folhas 12 a 14, o ente federativo autuado, de acordo com os balancetes mensais das receitas apresentadas, subtraiu indevidamente da base imponível do PASEP os valores destacados para Fundef, Fundeb, conta tal, dedução, receita para formação, o que, no entender do fisco, vai de encontro ao artigo 2º e 7º da Lei 9.715. Articula ainda que, de acordo com a solução de divergência número 2, de 2009, só poderiam ser reduzidos os valores a título de transferência de recursos de complementação da União ao Fundeb. Então, aqui eu passei pela legislação, e aí digo aqui que nos termos do inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei 9.715, a base de cálculo da contribuição para o PIS-PASEP incide sobre receitas governamentais correspondentes às receitas correntes arrecadadas e as transferências correntes de capital recebidos pelas pessoas de direito público. Então, aí, o parecer, a solução de consulta COSIT 278/2017 vai nesse sentido, que as transferências para e do Fundeb se enquadram na categoria de transferências constitucionais ou legais, devendo ser tributado o valor recebido do Fundeb e deduzido o valor para ele transferido. E o parágrafo 7 da Lei 9.715, de acordo com a legislação, com a redação da Lei 12.810, se refere tão somente a transferências voluntárias. E aí, assim concluo. Assim, os valores que os municípios recebem da União relativa às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios e de Participação dos Estados, inclusive a parte destacada para o Fundeb, devem ser incluídos na base imponível do PASEP, por tais valores, conforme bem articulado na solução de consulta tal, enquadram na legislação de agência. E aqui eu fiz isso aqui para chamar a atenção, que é a diferença do meu voto, doutor Luiz, que, como já verbado, os valores retidos pela STN foram, em caso excluídos da base de cálculo imponível do PASEP, da base imponível do PASEP. Em conclusão, deve ser provido especial fazendário. Então, no caso, mudou que esse é proibido, né? O acordo recorrido aqui é igualzinho o acordo recorrido da Érica. O seu voto não está errado, mas eles já fizeram igual você está falando. Esse que eu não entendi muito bem que a Fazenda falou. Relendo aqui a ementa que eu me dei conta disso aqui. Eu entendo que o que você está falando tem que ser feito, eu acho que eles já fizeram. Eu também acho que ementa já, né? Agora que me dei conta. Porque eu não tinha visto isso aqui na parte da... Deixa eu só olhar aqui agora fiquei em dúvida quanto... Observação correta, doutor. Fiquei em dúvida quanto a isso que eu reli isso aqui. Quanto a... Vamos ver aqui da... Porque senão seria o caso de não conhecer, né? Porque não tem... E realmente, quando eu passei, depois que eu estudei, melhor é que eu... Olha que tá girando, foi boa. Se vocês puderem abrir aí também, eu estou com o meu processo. Doutor Jorge, eu estou com o processo aberto, estou lendo aqui o despacho, que foi o despacho de admissibilidade, porque aí ele define o que está sendo decidido. É isso que eu quero buscar, isso. Ele foi minutado pelo colega Luiz Reste e decidido pelo doutor Rodrigo. Olha o fato, no recurso... Só um pouquinho, doutor. Deixa eu só abrir aqui, está abrindo aqui o meu, só para acompanhar aqui. Claro, página 2 de 5, são esses os fatos, aí ele passa no recurso.
Agora que abriu aqui, Muniz. Posso? Só um pouquinho, agora eu estou abrindo aqui. Tá onde, doutor Luiz? No... Página 2 de 5. Tá, tô abrindo aqui, tá abrindo aqui, uns instantes. Lá no final da página, no meio da página, são estes os fatos. Peraí, onde é que tá? São esses os fatos, tá? Aí ele diz assim: no recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência com relação à dedução da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP. Agora é que vai o importante: dos recursos repassados ao Fundeb, em síntese por ausência de previsão legal. Ah, é o contrário, na verdade. Ela está pedindo o que a gente não dá. Tá certo. Não, ela tá pedindo o que a gente discorda, na verdade, é isso, né? Falou que é exato. Então é o contrário, eu vou negar provimento dizendo que esse valor que foi repassado não integra a base do PASEP, ok? Me parece idêntico ao caso da doutora Érica. Não, agora eu sedimentei bem conhecimentos aqui, que era uma coisa meio esparsa. Até o primeiro voto que me aclamou alguma coisa foi o doutor Andrade, até comentei com ele na época. Não, tá ok, tá feito. A questão aqui é ao contrário, então. Aquele valor que ela repassou tem que ser deduzido da base imponível do PASEP, ok? Tá, então a gente está negando o provimento ao recurso fazendário. Certo? Perfeito. Ok. Obrigado, doutor Andrade, doutor Luiz. Agora correto, então está negando o provimento ao recurso. No item 65, doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. O relator, presidente. Doutora Tatiana, doutor Luiz, Com o relator. doutor Valcir, Com o relator. doutor Jorge, O relator. doutora Érica, Com o relator. doutora Vanessa. Com o relator. Também voto com o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial da Fazenda. Pois encerrou a pauta de hoje à tarde. Vamos dar uma pausa na gravação. Presidente, gravação interrompida.